Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, agora pelo preparatório PAS, UEMA e Enem, ok? Bom, então nós vamos iniciar aqui a nossa aula por movimento uniforme, certo? Então foi escolhido aqui algumas questões, né, de alguns vestibulares, né, no caso da UEMA e do Enem, para que a gente trabalhasse nesse conteúdo de um movimento uniforme. Então a aula vai seguir o seguinte rito, né? Nós vamos responder as questões e dentro das questões vamos comentar, né, o conteúdo, tá certo? Para que você não esqueça, para que você arrebente aí desses dois vestibulares, né, que para o nosso estado, o estado do Maranhão, são os mais importantes, né, que é o da UEMA e do Enem, tá certo? Ou qualquer também outro vestibular, né, a nível nacional, tá ok? Então fica ligadinho aí na primeira questão. Então a primeira questão diz o seguinte: nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então preste bem atenção. Vamos lá. Então, a velocidade permitida aí, né, vamos colocar de velocidade total, né, VT, velocidade total, é de 80 quilômetros por hora. Você pode estar estranhando aí, né? Tem quilômetros multiplicado por h elevado a menos 1. Lembre-se, este menos 1 aqui em cima, certo? Quer dizer que ele está, na verdade, no denominador, ó. Quer dizer, então é 1 sobre h. Então 1 sobre h é o mesmo que h elevado a menos 1, certo? Então, continuando. Um carro percorre a distância de 50 centímetros. Então, a distância que ele vai percorrer, então vou chamar aqui de D, distância percorrida pelo carro. Então, é 50 centímetros, ok? Entre dois sensores, certo? Então, tem aí 50 centímetros entre dois sensores, meio metro, certo? E ele vai fazer isso em um tempo de 20 milissegundos. Então, o tempo em que ele vai percorrer isso é de 20 milissegundos, tá certo? 20 milissegundos. Então, de acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, né, para as vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem uma tolerância de 7 km por hora, ok? Além da velocidade máxima permitida nas vias. Então é o seguinte, então, ele dá sempre uma tolerância de 7 km por hora. Então, a máxima permitida é 100, com a tolerância de 7. Então, o aparelho ele já é programado para dar essa tolerância, ok? Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado, o valor da tolerância do aparelho. Então, nós vamos medir a velocidade, dando os dados, e vamos já descontar a tolerância, né? A velocidade de tolerância que é dada. Neste caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Então, vamos lá, né? Então, é o seguinte, a tolerância, né? Então, eu vou colocar aqui, essa é a velocidade total, tá ok? Velocidade total. E eu vou colocar bem aqui embaixo, ó. A tolerância é de 7 km por hora, ok? 7 km por hora, certo? Então vamos lá. Então, essa é a velocidade total e essa aqui é a tolerância, certo? Então vamos pegar os dados. Então a intenção aqui é a gente descobrir qual foi a velocidade que ele passou por esses dois sensores. Esses sensores que estão aí separados por uma distância de 50 centímetros. Então é o seguinte. Nada melhor do que a gente desenhar a questão, né, a situação, para poder ter esse entendimento. Então nós temos aqui, ó, o primeiro sensor, né, o sensor 1, e nós temos aqui o sensor 2.
Pronto. Então, o primeiro sensor e o segundo sensor. Estão separados por uma distância de 50. Ó, a distância que eles estão separados é de 50 centímetros. Ok? 50 centímetros. Esse veículo vai passar com uma velocidade que é o que a gente vai medir. Ok? E o tempo em que ele vai fazer isso é de 20, não é? O tempo que ele vai fazer isso é de 20 milissegundos. Tá ok? Então ele vai percorrer essa distância com uma velocidade que é o que nós queremos saber. Então, é isso que o nosso veículo vai fazer. Tá certo? Então vamos lá. A distância percorrida, que eu vou chamar aqui de ΔS, se a gente for pegar o modelo clássico, né? 50 centímetros, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou trabalhando com horas, então eu vou fazer essa transformação de centímetros, não é? Para quilômetros, porque eu trabalho com quilômetros por hora. Então, centímetros para quilômetros, certo? Se nós pegarmos aquela escalazinha, olha só como é que é simples, ó. Quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, aí vem um metro, que é a nossa unidade fundamental aqui, não é? Decímetro, centímetro e milímetro, tá ok? Então é 50 centímetros. Então nós estamos aqui, ó, 50 centímetros, né? Então, tá aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos retornar até quilômetros, tá ok? Então nós vamos voltar quantas casas? Vamos lá. Então nós vamos voltar, ó. Uma casa, 2, 3, 4, 5. Então é o mesmo que a gente multiplicar, ó. Olha só, 50 vezes 10 a menos 5. No caso, quilômetros. Então já fiz a transformação, tá ok? Transformamos de centímetros para quilômetros, né? Então nós voltamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então eu multiplico por 10 elevado a menos 5, tá ok? No caso, o tempo, o ΔT, foi de 20 milissegundos. Esse milissegundos é semelhante como se fosse ao milímetro, né? O milímetro. Nós temos a unidade fundamental aqui, que é o metro, e desse metro para o milímetro, por exemplo, nós temos 3 casas. No caso do segundo, ó, segundo e milissegundo, eu também vou retornar, né, do milissegundo para o segundo, 3 casas, do mesmo jeitinho. Então aqui ó, eu posso dizer que é o seguinte, ó, 20 milissegundos é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 3 segundos. Certo? Então eu estou no quilômetros por segundo, né? Só que eu tenho que transformar essa unidade aqui para a hora. Aí a gente pode fazer uma relaçãozinha também simples, ok? No caso até uma relação de meio pelos extremos, da seguinte forma. 1 hora tem 3.600 segundos. Por que 3.600? Se 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos, então a gente multiplica 60 vezes 60, que no caso vai ser 3.600, certo? Então, quantas horas nós vamos ter em 20 vezes 10 a menos 3, não é? No caso, segundos, tá ok? Então essa é a relação que a gente tem que fazer. Quando a gente multiplicar aqui, ó, meio pelos extremos, nós vamos encontrar que o valor que eu estou querendo de x vai ser, ó, 20 vezes 10 a menos 3 dividido pelos 3.600, não é? No caso, os 3.600 segundos. Pronto. Ok? Então, já fizemos essa relação. O que é que nós vamos fazer? Essa divisão, para encontrar aí qual é essa relação, né,
esse valor em horas. Então, nós temos 20 vezes 10 a menos 3 sobre 36 vezes 10 ao quadrado. Né? 3.600 é 36 vezes 100. Então, é 36 vezes 10 ao quadrado. Neste caso aqui, ó, a gente pode fazer uma divisão aqui, ó. Certo? Nós podemos dividir por 2, ok? Que vai dar 10 e 18. Então, nós podemos dividir por 4. Olha aqui, ó. Fazer uma divisão por 4. 20 dividido por 4 é 5, né? Então, 5 vezes 10 a menos 3. 36 dividido por 4 dá 9. Né? Então, dá 9 vezes 10 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar 5 dividido por 9. Certo? 5 dividido por 9, acho que já dá para a gente fazer essa divisão, né? Então, vamos fazer bem aqui, ó. 5 dividido por 9, ó. No caso, como não dá, é menor, né? Coloca o 0 e uma vírgula. Tá ok? 50 dividido por 9, no caso, né? Vai dar 5, porque 5 vezes 9 é 45. Para 50, vai ficar faltando 5, né? Então, nós vamos cair aqui, ó, nessa dízimazinha, porque isso aqui nunca vai ter fim, ok? Então, vai dar aproximadamente 0,55. Então, o valor de x é 0,55 vezes 10 a quanto? Ó? Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5 horas. Então, 0,55 elevado, não é? Quer dizer, vezes 10 elevado a menos 5, né? Então, esse é o tempo. Então, 20 vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 0,55 vezes 10 a menos 5 horas. Pronto. Então, nós já colocamos aqui nas unidades, né, que a questão está pedindo. Tá ok? Fizemos uns cálculozinhos, já fizemos a substituição com as unidades que estão sendo pedidas na questão. Então, vou apagar aqui para que a gente dê continuidade, né? Então, como eu já tenho o espaço percorrido e eu já tenho o tempo em que ele fez isso, nas unidades que a questão pede, nós podemos calcular a velocidade. Então, neste caso, a velocidade, né, vai ser igual. Ó. Então, espaço e tempo, né? Então, a velocidade vai ser 50 vezes 10 a menos 5 quilômetros, e o tempo 0,55 vezes 10 a menos 5 segundos, né? Então, 0,55 vezes 10 a menos 5, quer dizer, segundos não, horas, né? Horas. Nós já fizemos essa transformação. No caso é horas. Então, o que pode ser feito? Menos 5 e menos 5, né? Em cima e embaixo. Então, vai ficar como? Vai ficar, ó, 50 dividido por 0,55 quilômetros por hora. Pronto. Certo? Vamos fazer essa divisão, né? Tem que fazer, né? 50 dividido por 0,55, né? Então, 50 dividido por 0,55. Tá ok? Tem que igualar o número de casas decimais. Então, o que eu faço? Coloco aqui mais 2 zeros para poder eu retirar a vírgula lá do outro lado, né? Então, fica 5.000 dividido por 55, certo? Então, isso vai ser igual a quanto? Ó? Se eu pegar 500 dividido por 55, isso vai dar 9, né? Dá 9, ó. 9 vezes 5, 45, vão 4. 9 vezes 5, 45, mais 4, 49, não é isso? 49, então vem para cá, né? Então dá 495. Certinho?
fazendo a subtração, 500 menos 495 sobram 5, né? Com mais um zero aqui dá 50, tá ok? Já não consegue fazer, né? Porque só desce uma e nós vamos completar ali. Então isso vai dar mais ou menos na casa dos 90, né? 90 quilômetros por hora, tá ok? Então nós vamos ter basicamente dentro dessa casa aí de 90 km por hora, tá ok? Então, isso aqui vai ser aproximadamente 90 km por hora, tá ok? Só que é o seguinte, então eu sei qual foi a velocidade em que ele passou. Foi aproximadamente 90 km por hora, né? Então, vai ser basicamente isso, certo? Só que eu tenho que fazer o desconto. Descontar quanto? Descontar 7 km por hora, que é a tolerância. Ok? Então, né, a velocidade medida foi de quanto? Foi de 90, aproximadamente, né? 90, menos o 7 de tolerância. Então, isso aqui dá aproximadamente 83 quilômetros por hora, né? Então, essa velocidade que foi medida pelos sensores foi de aproximadamente 83 quilômetros por hora. Pronto. Então, primeira questão, resposta, você encontra lá na letra C, né? 83, aproximadamente 83 quilômetros por hora. Tá ok? Então dá um pouquinho de trabalho, porque tem que fazer essas substituições, essas mudanças dessas unidades, tá ok? Mas no geral a questão, ela trata de um conceito físico bem simples, que é o conceito de velocidade média, tá ok? Então vamos para a segunda questão, né? Na segunda questão, que também é a questão do Enem, diz o seguinte, ó, uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos e distâncias diferentes e velocidades, né, máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. A distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente com velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ok? Então vamos lá. Essa questão aí é uma questão que ela é simples, né, de a gente tratar ela, ok? Porque ela diz o seguinte, vamos lá, questão 2, né? Vamos separar aqui, porque aquilo ali não é da questão 1. Na questão 2, são dois trajetos, tá ok? O primeiro trajeto é uma velocidade, né? Velocidade 1 é de 80 km por hora, certo? E ele vai percorrer uma distância de 80 quilômetros. Então aqui a gente não precisa nem fazer, né, montar a questão todinha para responder. É bem simples, ó. Se ele percorre 80 quilômetros, a velocidade é 80 km por hora, então eu já sei que o espaço, né, quer dizer, que o tempo em que ele vai percorrer aqui é 1 hora. Ele vai fazer isso em 1 hora. Então eu já sei que a primeira entrega é feita em 1 hora, ok? A segunda é o seguinte, né? É 60 km, ó, velocidade 2, 60 km por hora, e ele vai percorrer um espaço, no caso, de, quer dizer, a velocidade é 120, né? E o espaço é 60. Então aqui, ó, o espaço é 60, só corrigindo, né? E a velocidade que ele vai fazer é de 120 km por hora, tá ok? Então é o seguinte, ó, para dar 120, então isso aqui vai ter que ser meio quilômetro, né? Quer dizer, meia hora, desculpa, ser feito
em meia hora. Somando os dois tempos, nós vamos ter um tempo de 1h30. Tá ok? Resposta lá na letra C. Tá ok? Então, com essa questão, finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, né? Agora, com o preparatório PAS-UEM e Enem, tá ok? Então, fica ligadinho, pega papel e caneta, tá certo? Que nossa aula de hoje, nós vamos responder as questões e explicar, né, dentro do conteúdo, tá ok? Importante, essas questões aqui são questões de vestibulares, né, do Enem e do PAS-UEM, tá ok? Mas isso aqui pode ser preparatório para qualquer vestibular, certo? Não só para esses dois. Então vamos para a primeira questão, né, sem perder tempo. Então a primeira questão diz o seguinte, né? Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, né, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura, né? Então vamos lá. Então a primeira questão, nós temos aqui os semáforos, né? Então, vamos fazer para cá. Então esse é o semáforo O, da origem, né? O semáforo A, o B e o C. Pronto. Tá aí. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então vamos lá. Então, semáforo entre o O e o A, nós temos aqui, ó, 500 metros, entre o A e o B, 500 metros, e entre o B e o C também mais 500 metros. Tá ok? Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo 0, né, no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo. Então, colocar esse dado para cá. Então, a aceleração é de 1 metro por segundo, né, no caso, né, segundo ao quadrado, desculpa, né, segundo ao quadrado. Trata-se de aceleração, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então ele parte do zero, ó, velocidade inicial é 0, tá no repouso, ok, repouso, e vai até uma velocidade de 72 km por hora. Pronto. Certo? E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Certo? Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem de cor, né, mudem para a cor verde, quando o veículo estiver a 100 metros de cruzados, para que ele não tenha, né, que reduzir a velocidade em nenhum momento. Certo? Então, dentre as opções, né, considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo 0, né, do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente, ok? Então tem as opções aí, né, de A, da letra A até a letra E. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é essa transformação de 72 km por hora para metros por segundo, né? Estamos trabalhando com segundos, estamos trabalhando com metros, tá ok? Então aqui é bem simples, né? A gente sabe que tem aquele númerozinho, não é, mágico, trivial, que é o 3,6, né? Então, 72 km por hora, para a gente fazer essa divisão para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Então, neste caso, é 72 dividido por 3,6, né? Então, aqui é bem simples, a gente coloca um zero aqui, e aqui vai dar 2, não é? Que vai ficar 72 dividido por 36, tá ok? Que vai dar o 72, né? 36 vezes 2 dá 72, então sobra 0, e esse aqui nós podemos fazer para cá. Então, 72 km por hora é o mesmo 20 metros por segundo. Pronto. Já fiz aí a nossa substituição, né? De km por hora para metros por segundo.
Tá ok? Então, continuando aqui na questão, a gente vai ter que saber quantos metros ele percorreu com uma aceleração de 1 metro por segundo, certo? Então, ele saiu do zero, foi acelerado com essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Até chegar à velocidade de 20 metros por segundo, tá ok? Então, nós vamos saber durante quanto tempo isso aconteceu, né? Quanto tempo isso aconteceu e quantos metros ele percorreu, tá ok? Então é o seguinte, nós podemos utilizar aqui, ó, a função velocidade, tá ok? Então velocidade final é velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, porque eu vou saber quanto tempo ele percorreu, né, sendo acelerado. Então a velocidade final é de 20, né? A velocidade inicial é 0, a aceleração é 1, e aqui nós vamos encontrar o tempo, né? Ok? Então esse tempo vai ser de quanto? 1 vezes t dá t, mais 0 vai dar t. Então o tempo é de 20 segundos. Ou seja, ele foi acelerado durante 20 segundos. E esses 20 segundos, ele percorreu quantos metros? Certo? Quantos metros ele percorreu? Tá ok? Nós podemos encontrar isso também em uma das funções do movimento uniformemente variado, né? Ó, o espaço percorrido vai ser o quê? Vai ser, ó, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui vem lá da função espaço, tá ok? Então, o espaço percorrido é o que a gente quer saber. Velocidade inicial é 0. Se é 0, esse termo aqui todinho ele vai zerar, né? Esse termo aqui todinho ele vai zerar, porque vai ficar 0 vezes t é igual a 0, né? Então isso vai ser igual a aceleração, que é 1, o tempo é 20 ao quadrado sobre 2, certo? Neste caso, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2 dá 200 metros, certo? Ou seja, ele percorreu os primeiros 200 metros acelerado. Depois desses 200 metros, ele percorreu com uma velocidade constante, certo? Como diz a questão. Então, dos 500 primeiros metros, 200, né? 200 metros ele percorreu acelerado, certo? Os outros 200, por que é os outros 200? Porque na questão ele diz que quando ele estiver a 100 metros do segundo semáforo, certo? A 100 metros, esse semáforo ele vai abrir. Ele tem que abrir a 100 metros antes, para poder o carro fluir, para poder o trânsito fluir, tá certo? Então é o seguinte, ele percorreu os primeiros 200 metros. Então, os outros 200, ele já foi com velocidade constante, certo? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, vamos lá. Então, ele pegou os primeiros 200 acelerado e o segundo com velocidade constante, né? Então, é o seguinte, ó, a velocidade constante é de 20 metros por segundo, certo? O espaço é 200 metros. Então, nós vamos encontrar aqui o tempo, né? Vou chamar de tempo A porque é o tempo que ele vai, aqui o semáforo A vai ter que abrir, né? Então, esse tempo vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser 20, tá ok? 20, o espaço é 200, o tempo A, tá ok? Então, vai ser quanto? Tempo A vai ser, ó, 200 mais 20, ok? Quer dizer, sobre 20, né? Então, isso vai ser igual ao tempo, né? 20 dividido por 2 de 10. No caso, 10 segundos. Ou seja, ele vai do 0 até o 200 em 20 segundos, não é? Em 20 segundos, né? Do 0 até o 200. E dos 200 até o 400 em 10 segundos. Então vamos somar, não é? Então ele vai, ó, de 0
até 400 metros, né, com uma velocidade de quanto? Quer dizer, com um tempo de quanto? Esse tempo ele vai ser de 20 segundos mais 10 segundos. Isso vai dar um total de 30 segundos. Então, depois de 30 segundos em que ele parte, né, em que ele sai, nós vamos ter o semáforo A abrindo. Certo? O semáforo A abrindo. Tá ok? Nós vamos fazer a mesma coisa para o B. Certo? Para o B. Olha aqui, ó. No B, ele vai sair, não é? Vai ser dos mais 500 metros, né? Então, ele vai chegar aqui, ó. No semáforo A 100 metros, em 30 segundos. 30 segundos. Tá certo? Então, nós vamos fazer, ó, dos 400 até os 800. Certo? É o seguinte, dos 400 a gente soma, né? No caso, até os 800, até os 900, né? Então, vai ser mais 500 metros. Então, ele vai percorrer mais 500 metros. Então, é o seguinte, nós podemos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Então, a velocidade é 20, é isso. Eu posso fazer, ó, 500, por exemplo, né? 500 sobre o tempo, no caso, o tempo B, porque ele vai percorrer mais 500 metros, não é isso? Então, esse tempo B, ele vai ser de 500 sobre 20, né? Que são os mais 500 metros. Então, ó, 500, né, no caso, 50, né, dividido por 2, esse tempo B vai ser de 25 segundos. Pronto. 25 segundos. Certo? O que é que eu vou fazer com esses 25? A mesma coisa que foi feito com o tempo A. Eu tenho os 30 segundos, certo? Os 30 segundos iniciais, que vai, né, aí até o A, e eu vou somar a ele mais o 25, né? Mais o 25. Então vai ficar, ó, 30 mais o 25, que vai dar um total de 55. Então eu tenho, vou trazer bem para cá. Não é? O tempo, o semáforo abre é 30 segundos. O tempo para o semáforo B vai ser o quê? Vai ser, ó, 25, né? No caso, 30 mais 25, né? Vai ser os 30 segundos para o A, mais os 25 segundos para chegar até o B. Isso vai dar um total de 55 segundos, tá ok? E eu vou seguir a mesma lógica, ó. Para o C vai ser o quê? Vai ser os 55 mais os 25, tá ok? 55 mais os 25, isso vai dar um total de 80 segundos. Pronto. Então essa é a relaçãozinha, né, de tempo que a gente faz na questão, tá ok? Lembrando que a questão, ela mexe aqui, ó, com as funções do movimento uniformemente variado. Então eu tenho aqui, ó, a função velocidade, certo? Eu tenho aqui, ó, a função espaço, tá ok? Que são funções do movimento uniformemente variado, né? Lembrando que são funções, nós podemos representar isso aqui de forma gráfica, né? Em forma de gráficos, certo? Chamamos de gráficos do movimento uniformemente variado. No primeiro caso é uma reta, né? Trata-se de uma reta ascendente ou descendente, e no segundo caso trata-se de uma parábola, né? A parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, vai depender da aceleração, certo? Se a aceleração é positiva ou negativa, tá certo? Então lembre-se que esse conteúdo aqui, né, ele faz parte lá do movimento uniformemente variado. E nós também tratamos de um movimento uniforme, né? Aqui no caso a velocidade é o espaço pelo tempo. Vai ser essa velocidade, né, que é o espaço pelo tempo, que vai dar origem ali à função, no caso, a função do movimento uniforme, né, que é a espaço por tempo. Né? Essa função de espaço por tempo também é uma reta. Tá ok? Bom, então vamos para a questão 2. Né? Então a questão 1, resposta letra D, né? 30, 55 e 80. Resposta letra D. Certinho? Segunda questão, diz o seguinte. O motorista que atende uma chamada de celular,
é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. No caso, isso enquanto dirige, né? Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Qual a distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até uma parada total? Ok? E isso é a parada do carro. Então nós temos as opções A, B, C, D e E, bem como você está vendo aí, né? Tá ok? Então vamos colocar aqui os dados da questão. Ok? Então é o seguinte, vamos lá. Questão 2. Né? Pronto. Questão 2. Então, o motorista, ele atento, né? Ele vai acionar os freios com uma velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto desatento, ele vai demorar 1 segundo a mais para iniciar essa frenagem, tá ok? Então, o carro está vindo com essa velocidade de 14 metros por segundo, tá ok? E ele vai demorar aí 1 segundo a mais para fazer essa frenagem. Então, quer saber quantos metros ele vai andar, né? Lembrando que tem os dados iniciais da questão, né? Ele diz que os carros eles aceleram inicialmente a 1 metro por segundo, enquanto a resposta, né, de frenagem da aceleração é igual a 5 metros, né? Então vamos ver qual foi aí o espaço em que eles percorreram, né? Então vamos ver aqui o motorista atento. O motorista atento aciona os freios a velocidade de 14 metros por segundo, tá ok? Quando o desatento demora 1 segundo a mais, né? Então é o seguinte, vamos lá. Então ele vai desacelerar, né? Se ele vai desacelerar, ele vai desacelerar com uma velocidade aí de 5 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então nós podemos fazer aqui do espaço. Ó. O espaço vai ser o quê? Velocidade inicial vezes tempo. Ok? Mais a aceleração, no caso, como é uma desaceleração, vai ser negativo, né? Vai ser menos tempo ao quadrado sobre 2. Ok? Tempo ao quadrado sobre 2. Então, qual foi o espaço que ele percorreu? Vamos lá. Tá S, a velocidade inicial é 14, não é isso? Posso até colocar aqui um tempo qualquer, mas eu vou chamar de T mesmo. Menos a aceleração é 5, T ao quadrado sobre 2. Certo? Vou chamar aqui de espaço 1, né? Vou chamar aqui de T1 e T1. Pronto. Aqui pra gente fazer uma relaçãozinha, tá bom? No caso 2, é esse tempo mais 1, né? É o tempo mais 1, tá ok? Então o espaço 2, vou chamar aqui de ΔS2, foi o espaço que ele percorreu, vai ser o quê? Ó? Velocidade inicial vezes o tempo 2, ok? Menos a aceleração, tempo 2 ao quadrado, sobre 2, né? Então, esse ΔS2 vai ser o quê? Velocidade continua sendo 14. Esse tempo 2 é o tempo 1 mais 1 segundo. Mais 1 segundo, né? Então, ele perdeu 1 segundo aí. Menos a aceleração, que é 5. No caso, vai ser o T1 mais 1 segundo, isso ao quadrado, né? Sobre 2. Então, a gente pode fazer uma relação, nesse caso, em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo 1, porque eu posso substituir aqui nesta segunda. Tá ok? Nesta segunda. Mas a gente também pode utilizar valores hipotéticos para isso. Tá certo? Por exemplo, eu posso dizer que ele acelerou
depois de 2 segundos, por exemplo, né, ele desacelerou. Se eu colocar 2 ou 1 segundo, por exemplo, para não perder muito tempo, ó, em 1 segundo vai ficar 14, né, no caso, menos 2,5, porque o tempo é 1, né? Então 4, né, no caso 14 menos 2,5, isso vai dar um total de quanto, né? Vai dar 13 dá 11, né? 11,5, dá isso? 11,5 metros, por exemplo, se foi o espaço que ele percorreu. No caso do 2, a gente pode utilizar aqui o tempo como 2, né? Vai ficar 14 vezes 2 menos 5, né? 2 ao quadrado sobre 2, certo? Isso vai dar um total de quanto? Ó? Vai dar aqui 28 menos 5 vezes 4 sobre 2, né? Que vai dar 28 menos vezes 10, né? Menos 10 que dá 18. Então dá para fazer uma diferença, tá ok? Quando você fizer aí esses dados hipotéticos, você vai encontrar que a resposta vai dar 17,4 metros, tá ok? Resposta lá na letra E. Então com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Sejam bem-vindos a mais um projeto aqui da plataforma Gonçalves Dias. Esse é o projeto aqui do Paz UEMA Enem. Nós vamos estar apresentando aqui uma série de resoluções de questões de conteúdos que nós temos quase certeza que pode cair aí na sua prova do Paz UEMA, né? Que é a seleção para o vestibular da UEMA. E também para o vestibular, no caso do Enem, né, pessoal? Para a seleção do SISU, que é para as universidades federais e de outros estados. Então, nós estamos aqui, pessoal, bem vibrantes, felizes, porque a gente tem um projeto que a gente pode aproveitar questões de vestibulares anteriores e a gente tenta mostrar para os alunos que não é difícil, basta você se colocar para estudar e tentar responder essas questões, porque não adianta só a gente ver a teoria. O principal é a prática. E hoje, na nossa aula de biologia, né, com o professor Celso Ramos, nós vamos trabalhar conteúdo de ecologia. Eu selecionei aqui algumas questões de Enem e também dos vestibulares do Paz UEMA, tá certo? Existe algumas diferenças relacionadas entre o vestibular do Paz UEMA com o Enem. E a gente vai tentar elencar aqui algumas dessas diferenças, tá bom? Então, essa primeira questão eu encontrei aqui no vestibular do Paz UEMA em 2016, tá? Na verdade, a gente vai responder questões relacionadas ao conteúdo níveis de organização em ecologia, que são questões que têm caído com frequência nessas provas. E essa questão aqui de 2016, ela diz o seguinte, olha só. Leia o texto a seguir para responder a questão. Então, agora ela vai começar a contextualizar você no conteúdo para que você possa entender melhor, tá? Então, o que ela diz? A biologia é uma ciência que estuda os seres vivos e explica os fenômenos ligados à vida e à sua origem. Então, ela já começa nos trazendo o conceito de biologia, que é principalmente o estudo da vida. Até porque esse primeiro conteúdo aqui, os níveis de organização em ecologia, é um dos primeiros conteúdos que são trabalhados na disciplina de biologia. E continuando, ela diz, é de extrema importância para entender o funcionamento do nosso ecossistema, que por sua vez se torna essencial para a sobrevivência humana. A importância do conhecimento biológico pode ser percebida desde a base do que compõe o planeta Terra. Hoje, a biologia está presente no nosso dia a dia e possui uma influência direta em tudo que está relacionado com os seres vivos, desde os mecanismos que regulam as atividades vitais até as relações que estabelecem entre si e com o ambiente em que vive.
Estudar biologia consiste em adquirir conhecimentos de como o mundo se organiza, desde os níveis mais simples até os mais complexos, e assim prever e mensurar os fenômenos que podem melhorar a existência na Terra e, consequentemente, garantir a manutenção dos sistemas biológicos de forma sustentável. Então, foi apresentado aqui uma importância que a disciplina apresenta para o estudo da vida, né, dos seres vivos. Essa disciplina é importante, como foi mencionado aqui, para que nós possamos entender, por exemplo, qual é a origem da biodiversidade, como é que funciona a maquinaria viva dos seres vivos, né? Como é que ocorrem os mecanismos fisiológicos, né? Mecanismos de funcionamento desses organismos vivos. E, principalmente, a gente entende sobre a variabilidade quando a gente menciona sobre os assuntos de evolução, né? Pelo conteúdo de evolução, por exemplo, a gente entende como é que surgiram as diversas variedades de organismos vivos. E aí, dentro da parte de ecologia, a gente vê um pouco sobre os níveis de organização. Quando ele fala de níveis de organização, são níveis de análise sobre os quais a biologia vai estar atuando. Desde os níveis mais simples, né, mais microscópicos, até os níveis mais abrangentes, né, e são esses níveis de organização que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, olha só, o que o comando da questão nos traz. O texto faz referência à hierarquia de complexidade da organização biológica, cuja sequência correta é a seguinte. Então, ele está pedindo aqui, pessoal, qual é a sequência, né, hierárquica, né, dos níveis de organização biológica. Vamos entender que nós, seres vivos, somos formados de matéria. E o que é matéria? Existe um conceito que nos diz que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Nós já sabemos que matéria é isso, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E na física e na química nós sabemos que a matéria, a parte constituinte principal da matéria é o átomo. Então, os átomos, eles são, digamos assim, a menor unidade ou a menor estrutura que forma a matéria. Lógico que, bem antigamente, essa palavra átomo, ela significa indivisível. Mas nós sabemos que foram criados, por exemplo, os aceleradores de partícula, que conseguiram, por exemplo, desmembrar os elementos que constituem um átomo, como, por exemplo, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Então, a gente sabe hoje que átomo não é necessariamente assim indivisível. Átomo ele pode ser formado por partículas menores. Mas a menor unidade, digamos assim, que seria o átomo. O átomo ele se reúne com outros átomos, né, para formar as moléculas. A gente pode citar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio que se ligam com um átomo de oxigênio, formando, por exemplo, a molécula de água. Essas moléculas, logicamente, que elas vão se reunir, se encontrar com outras moléculas, formando outras moléculas mais complexas, estruturas cada vez mais complexas. E a gente pode mencionar, por exemplo, as partes que constituem, por exemplo, uma célula. Nós sabemos que uma célula ela é a menor unidade que forma um ser vivo. É a menor parte viva de um organismo vivo. Então, se eu puder desmembrar um ser vivo em pedaços, o menor pedacinho de um organismo vivo que ainda tem vida é a célula. Então, por exemplo, as moléculas elas vão originar as partes da célula. Essas partes da célula nós chamamos de organelas, certo? Então, a organela, o conjunto de todas as organelas origina a célula. E aí a gente começa a ver, por exemplo, níveis de organização que vão se encaixar aqui nessas alternativas, tá? Então, eu não vi que tem aqui, ele não fala de átomo nem de molécula, mas eu percebi que tem célula em todas as alternativas. Então, a gente já sabe que o menor nível de organização que ainda tem vida num ser vivo é a célula. Toda célula é formada por
uma estrutura básica, que nós chamamos de membrana plasmática, tá? Nós vamos encontrar o citoplasma, que é a parte de dentro da célula, e o núcleo, que é onde nós vamos encontrar o material genético. Então, eu posso ter várias células formando um indivíduo multicelular. Se o indivíduo ele é multicelular, ele tem várias células formando o seu organismo, certo, pessoal? Se eu tiver um organismo unicelular, ele é formado por uma única célula. Mas agora vamos falar dos organismos multicelulares, que são aqueles que são formados por muitas células. Então, as células que formam os organismos multicelulares, elas podem se juntar com outras células semelhantes a ela e exercer uma função. Então, quando eu tenho um conjunto de células que são semelhantes entre si e que exercem uma mesma função, aí nós temos o tecido, tá certo? Então, por exemplo, eu posso citar o exemplo do tecido epitelial, que é um tecido que forma a parte superficial da nossa pele, ok? Então, eu posso ter, no nosso organismo, não só existe um tecido, tem vários tecidos. Então, os tecidos eles vão se juntar para formar o que nós chamamos de órgão. Então, um órgão ele é formado por vários tecidos que se reúnem em conjunto para exercer uma mesma função, tá certo? E aí, pessoal, nós, no organismo de um ser vivo, como eu já falei para vocês, assim como não existe só um tipo de célula ou só um tipo de tecido, também existem vários tecidos, tá? Então, se eu tiver vários tecidos, eu tenho a formação de um órgão. E no organismo tem vários órgãos diferentes que trabalham em conjunto, formando o sistema ou aparelho, tá certo? E aí, todos os sistemas ou aparelhos que formam um organismo vivo vai formar um indivíduo só. E aí eu tenho um único indivíduo que, juntamente com outros indivíduos na natureza, né, esses outros indivíduos que são semelhantes entre si, vai formar uma população de indivíduos da mesma espécie. E aí eu tenho uma população de indivíduos da mesma espécie, que vive no mesmo lugar, no mesmo espaço geográfico. Eu vou ter uma população que pode conviver com outras populações de seres vivos no mesmo ambiente. E aí eu tenho agora uma comunidade, tá certo? E aí uma comunidade convivendo no meio ambiente, no espaço, no seu espaço geográfico, vai formar o que nós chamamos de ecossistema. E o nosso planeta ele é formado por muitos ecossistemas, e o conjunto de todos esses ecossistemas vai formar a biosfera. Então, eu fiz aqui um apanhado geral, a gente vai voltar a falar disso de novo, mas aqui, dentre essas alternativas, a alternativa correta, a gente vai ver já, ó, que é só para mostrar para vocês que a estrutura, os níveis de organização, eles começam do átomo, os átomos formam as moléculas vão formar as organelas ou organoides, todos os organoides vão formar uma célula, várias células semelhantes entre si, trabalhando em conjunto, vai formar o que nós chamamos de tecido, um conjunto de vários tecidos trabalhando em conjunto, né, trabalhando junto, vai formar o órgão. Por exemplo, a gente pode mencionar o intestino. O intestino é um órgão, intestino grosso, né, só essa partezinha aqui está destacada, é um órgão. Todos os órgãos de um determinado aparelho vai formar o que nós chamamos de sistema. Aí a gente pode mencionar aqui o sistema digestório, tá? E aí, todos esses sistemas que fazem parte de um indivíduo vai formar o próprio indivíduo, né? Que é o organismo, tá? Esses são os níveis até o nível de organismo, tá, pessoal? Mas existem outros níveis que são campos de atuação da ecologia, que é justamente o que vai fazer parte do nosso conteúdo aqui, níveis de organização em ecologia, tá? Os níveis de organização em ecologia, eles começam a nível de população, de comunidade, de ecossistema e de biosfera. Então, note que a gente falou até aqui, até nível de organismo. E o que seria a população? Como eu já mencionei para vocês, exemplo, se eu tiver
o que é população? O conceito diz que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo espaço geográfico. Aí é o exemplo de um conjunto de formigas, né? Uma colônia, não, uma sociedade de formigas. Ou seja, esses indivíduos são da mesma espécie? São da mesma espécie. Eles estão vivendo no mesmo espaço geográfico? Sim, eles estão vivendo no mesmo espaço geográfico. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma população de indivíduos. Só que, como eu já falei para vocês, uma população de indivíduos de uma espécie não vive isolada, ele vive com outras populações. Então, aqui eu destaquei várias populações de seres vivos. Eu tenho populações de árvores da mesma espécie, convivendo com outras plantas de outras espécies, que também convivem com leões, populações de leões, populações de girafa, populações de elefantes. Ou seja, eu selecionei aqui, eu destaquei somente os seres vivos, tá? Esses seres vivos, a gente chama isso aqui de fatores, anote aí, pessoal, são os fatores bióticos, tá? Os seres vivos de uma determinada área, eles são os fatores bióticos, que também nós chamamos de comunidade, tá certo? É a comunidade. Outra coisa, existe uma outra palavra que a gente também pode utilizar como sinônimo. Anote aí, biocenose, com C, tá? Biocenose. Então, eu tenho aqui os fatores bióticos, que são os seres vivos, que também nós podemos chamar de comunidade ou biocenose, tá certo, pessoal? Então, é isso. E aí, pessoal, aqui é os seres vivos de uma determinada área. Mas, nessa área, não só existem seres vivos. Eu encontro aqui os fatores abióticos. O que é fator abiótico, professor? Pessoal, o fator abiótico é a temperatura, é a luminosidade, é o pH, é o solo, é o vento, é a atmosfera. Então, note que eu estou mencionando aqui para vocês coisas que não têm vida, mas que são necessárias para que os seres vivos possam continuar vivos. Os seres vivos precisam de água. Os seres vivos, eles precisam de ar, de atmosfera. Então, os fatores abióticos, juntamente com os fatores bióticos, né, que é a comunidade, vai formar o ecossistema de uma determinada localidade ou de um determinado espaço geográfico, tá certo? Só que o nosso planeta ele não só tem apenas um único ecossistema, ele tem muitos ecossistemas. E todos esses ecossistemas do planeta formam o que nós chamamos de biosfera. Biosfera é todo e qualquer local do planeta em que você vai encontrar seres vivos, convivendo com os fatores abióticos, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, pessoal, vai ser a letra A, porque, ó, se você notar, você vai perceber que tem aqui célula que forma tecido, tecido que forma órgão, órgãos que formam o sistema que vai formar organismo, que é um indivíduo, e a partir daqui nós vamos ter os níveis que são os níveis de organização e ecologia, a nível de população, de comunidade, ecossistema e de biosfera. Tranquilo, pessoal? Bem simples, eu mastiguei bastante aqui para vocês entenderem. E é uma questão, ó, aqui, uma questão do PAS-UEMA 2016, tá? Vamos agora para essa questão PAS-UEMA 2020. Veja só, questão bem recente. Ela diz o seguinte: do pequeno micro-organismo, invisível ao olho nu, às imensas árvores com mais de 100 metros de altura, todos os seres vivos dependem não apenas da água, do solo e do ar, mas também de outros seres vivos. A ciência que estuda as relações entre os seres vivos e entre eles e o meio em que vivem é a ecologia. Ao adentrar no terreno dessa ciência, há uma sequência natural que obedece a sucessivos níveis de organização da vida. Analise a imagem para responder a questão. Então, você vai perceber que tem quase praticamente a mesma coisa, né? São os níveis de organização. Você vai perceber que o nível global nós temos aqui a biosfera, né?
nós temos aqui, ó, o ecossistema. Vou começar da parte de baixo, que é melhor para a gente analisar. Você vai perceber aqui que eu tenho um indivíduo de uma espécie. E esse indivíduo agora está convivendo com vários indivíduos da mesma espécie. Ok, pessoal? Então, esse indivíduo aqui é o organismo, tá? Ele é o organismo de uma espécie que convive com outros da mesma espécie. Se eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo lugar, população, tá certo? E aqui eu tenho a população de indivíduos que é de uma espécie, de roedores, por exemplo, que está convivendo com aves, né, que são indivíduos de outras espécies, né, com outros indivíduos ali, ó, tem vários, tem planta, tem outros animais, ou seja, eu tenho ali uma comunidade, né, que a gente chama de biocenose. E percebam que os seres vivos dessa área, eles estão ali rodeados pelo solo, pela temperatura, pela luminosidade, pela atmosfera. Então, é o ecossistema. E todos os ecossistemas vão formar a biosfera. Quanto aos níveis de organização dos seres vivos, os nomes dados aos elementos da sequência ordenados do nível mais simples para o nível mais complexo, respectivamente, são os seguintes. E aí, dentre as alternativas, ele está querendo aqui, ó, do nível mais simples até o mais complexo. A letra A diz que é ecossistema, comunidade, população, biosfera e organismo. Você vai perceber aqui que é do nível mais complexo para o mais simples, né? Ele está pedindo do mais simples para aquele que é o mais complexo. Então, das alternativas, a correta vai ser a letra E. Ó. O mais simples é o organismo, tá? E vários organismos da mesma espécie formam uma população. Várias populações vivendo no mesmo espaço geográfico formam a comunidade. A comunidade de um determinado local, juntamente com os fatores abióticos, formam o ecossistema e, por sua vez, a biosfera. Então, essa foi a nossa aula sobre níveis de organização e ecologia. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Celso Ramos. Sejam bem-vindos a mais um projeto aqui da plataforma Gonçalves Dias. E esse novo projeto a gente está trabalhando o vestibular, né? Uma revisão para o vestibular do PAS UEMA Enem, pessoal. Nós estivemos selecionando, estudando, vendo quais são as provas, os conteúdos que têm caído nessas provas, né? Tanto do vestibular da UEMA quanto do vestibular do Enem. A gente viu aí quais são os principais conteúdos que caem de biologia nessas provas. E hoje eu selecionei o conteúdo, tá, pessoal, de cadeias e teias alimentares. Pessoal, o assunto de ecologia, tanto no Enem quanto no vestibular do PAS UEMA, é um conteúdo que cai bastante, tá? Então a gente percebe que existe uma verdadeira contextualização no que diz respeito às questões ambientais, trabalhando ali o conteúdo de ecologia, principalmente ali no vestibular do PAS UEMA. Tá? No Enem também nós temos essa contextualização, mas aqui na biologia a gente vê bastante essa parte de cadeias e teias alimentares. É importante a gente entender como é que a energia ela é transmitida de um ser vivo para o outro. Né? O conteúdo de cadeias alimentares ele é trabalhado aí na parte de fluxo de energia. Na natureza existe o que nós chamamos de fluxo de energia e de matéria. Então, ao mesmo tempo em que a energia ela é transferida de um indivíduo para o outro, nós temos transferência de matéria também sendo transferida de um indivíduo para o outro, tá? E essa transferência se dá por meio das famosas cadeias alimentares, que se intrincam, que se juntam, também formando o que nós chamamos de teias alimentares, tá? Então, essa questão aqui, por exemplo, eu peguei ela do vestibular do PAS UEMA em 2019, foi da segunda etapa, tá? Na segunda etapa, eles colocam questões subjetivas, tá? Para quem, por exemplo, quer seguir na área de saúde, né? Essa parte que estuda um pouco sobre as ciências biológicas, nós temos ali questões subjetivas, e aí você tem, por exemplo, escrever mesmo, colocar direitinho lá o que você entende sobre esse conteúdo. Olha só o que essa questão ela traz. As teias alimentares
representam a complexa rede de transferência de matéria e de energia em um ecossistema. Analise a seguinte teia alimentar. Olha só, isso aqui é uma teia alimentar. Você vai perceber que existem setas de um indivíduo para o outro, tá? Para você entender um pouco sobre essas teias alimentares, vamos aqui para dar um apanhado geral aqui. O que é uma cadeia alimentar, tá? Porque uma teia alimentar, ela é formada por várias cadeias alimentares. Então, entenda primeiro o que é uma cadeia alimentar, de que ela é formada, para depois você entender o que é uma teia, tá certo? Olha aqui, eu tenho uma cadeia alimentar. Resumidamente, uma cadeia alimentar é uma sequência em que um indivíduo, ele serve de alimento para o outro indivíduo. Simples assim, pessoal. O indivíduo está comendo o outro, certo? E nesse processo em que um indivíduo, ele serve de alimento para o outro, eu estou tendo ali uma transferência de quê? De energia e de matéria. Ou seja, a matéria e a energia, ela está partindo de quem está sendo comido para quem está se alimentando. Então, numa cadeia alimentar, eu vou ter setas apontadas de um indivíduo para o outro. A seta, ela sempre vai apontar para o indivíduo que está comendo, tá certo? Por exemplo, eu tenho uma cadeia alimentar em que o capim serve de alimento para o grilo, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra e que serve de alimento para a siriema. Todos esses indivíduos dessa cadeia, eles também servem de alimento para quem? Para os decompositores. Quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias, tá certo? Então, o que eu entendo aqui nessa cadeia alimentar? A seta, ela aponta para quem está comendo, ou seja, a matéria e a energia, ela está saindo do capim para o grilo, certo? Este grilo, quando ele é comido pelo sapo, ele está transferindo matéria e energia para o sapo. O sapo, quando ele serve de alimento para essa cobra, ele está transferindo matéria e energia para a cobra. E, por sua vez, a cobra, quando ela serve de alimento para a siriema, ela transfere matéria e energia para a siriema. Tá certo? Agora, uma outra coisa que a gente pode perceber, que nas cadeias alimentares existe o que nós chamamos de classificação. Essas classificações, ela pode ser, por exemplo, de acordo com o hábito alimentar. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui o capim ele produz o seu próprio alimento. Ele absorve energia luminosa e nesse processo ele faz a fotossíntese. E na fotossíntese ele produz matéria orgânica, que é alimento para ele e que também serve de alimento para outros indivíduos que venham se alimentar dele. Então, eu tenho aqui um indivíduo produtor, tá? É o indivíduo produtor. Agora, eu tenho na natureza o indivíduo produtor, ele também pode ser chamado de, olha só, anote pessoal, ele pode ser chamado de autótrofo. O indivíduo produtor, ele pode ser chamado de autótrofo. Autor quer dizer de si mesmo. Trofos, né? Trofia quer dizer alimento. Ele produz o seu próprio alimento, tá? Esses indivíduos aqui que estão se alimentando, né, por exemplo, do capim, eles são os indivíduos consumidores. Por quê? Porque eles não produzem o seu próprio alimento, tá? E agora perceba o seguinte, os consumidores, eles podem ser de vários tipos. Você pode até dizer o seguinte, professor, você apontou para os herbívoros e para os carnívoros como se eles se alimentassem do produtor, mas que eu saiba, só o herbívoro que se alimenta do produtor. Mas o carnívoro também se alimenta do produtor, por quê? É de maneira indireta. A energia, a matéria e a energia que saiu do produtor e que serviu de alimento para o herbívoro, a partir do momento em que esse herbívoro foi comido pelos carnívoros, ele também transfere a matéria e a energia que ele obteve do produtor para quem? Para os carnívoros. Então, de maneira indireta, os carnívoros eles estão recebendo a matéria e a energia dos produtores, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um indivíduo que se alimenta do produtor, ele é herbívoro. Ele apresenta a relação de herbivoria, porque ele se alimenta do vegetal.
O indivíduo que se alimenta do herbívoro, ele é denominado de carnívoro. Muito simples, né, gente? Olha só, agora outra coisa. Eu falei para vocês que o produtor, né, que é autótrofo, produz o seu próprio alimento. Ele é um indivíduo produtor. Agora, esses aqui que não produzem o seu próprio alimento, como eu falei para vocês, eles são consumidores, certo? Beleza. Só que eu tenho vários tipos de consumidores. Eu estou representando aqui o herbívoro. Ele é o primeiro indivíduo que está se alimentando do produtor. Como ele é o primeiro que se alimenta do produtor, ele é o consumidor primário, tá certo? Porque é o primeiro que se alimenta do produtor. Agora, veja, esse herbívoro aqui, quando ele serve de alimento para outros carnívoros, olha só, quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Neste caso, o sapo. O sapo é o consumidor secundário. Ok, pessoal? Este sapo que serve de alimento aqui para a cobra, olha só, como o sapo ele era consumidor secundário, ele vai servir de alimento para o consumidor terciário, tá certo? E também, por sua vez, o terciário serve de alimento para o consumidor quaternário ou consumidor de quarta ordem. Então eu tenho aqui, ó, consumidor primário ou de primeira ordem. Eu tenho consumidor secundário ou de segunda ordem. Eu tenho o consumidor terciário ou de terceira ordem e o consumidor quaternário ou de quarta ordem. Tudo é a mesma coisa, tá? Agora, outra coisa que vocês devem notar. Cada nível desse aqui, em que o indivíduo serve de alimento para o outro, eu tenho o que nós chamamos de nível trófico. Qual é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar? É o capim. O capim, que é o nível trófico dos produtores, é o primeiro nível trófico. Os herbívoros, né, aqueles indivíduos que se alimentam dos produtores, que são consumidores primários ou de primeira ordem, eles fazem parte do segundo nível trófico. O consumidor secundário pertence ao terceiro nível trófico. O terciário, o consumidor terciário, ele vai pertencer ao quarto nível trófico e o consumidor quaternário, ele pertence ao quinto nível trófico. Pessoal, muita atenção, isso aqui é motivo de pegadinha, você pode cair numa pegadinha no vestibular desse. Por quê? Eles podem colocar uma questão que diz o seguinte, por exemplo, o consumidor terciário pertence ao terceiro nível trófico. Será que isso é verdade? Olha só, consumidor terciário, ele pertence ao quarto nível trófico, pessoal, porque nós começamos a contar a partir do produtor. O produtor é o primeiro nível trófico, certo? E aí, a partir do produtor, a gente começa a contar os níveis tróficos, tá bom? Outra coisa, a classificação de onívoro não aparece no hábito alimentar para os animais representados em cadeias, mas somente em teias alimentares. Que é isso, professor? O que são onívoros? Animais ou organismos que se alimentam tanto de carne, ele se alimenta de carne, ou de planta, ou de vegetais. São indivíduos onívoros. Então não dá, numa cadeia alimentar, que não dá para a gente representar o hábito onívoro, tá? Somente na teia alimentar. Então, pessoal, o que ele está pedindo lá na questão? Eu vou voltar para a questão para vocês entenderem. Olha só, as teias alimentares representam a complexa rede de transferência de matéria e de energia em um ecossistema. Aí ele está pedindo para a gente analisar a teia alimentar. Vamos aqui, pessoal. Por onde é que a gente começa a contar, como é que a gente começa a analisar a nossa teia alimentar? Onde é que estão os indivíduos que são produtores? Está aqui, ó, fitoplâncton. Fitoplâncton são organismos produtores, eles são indivíduos produtores que vivem no ambiente aquático, tá? Fazem fotossíntese, ele produz o seu próprio alimento. Nesse caso, o fitoplâncton, ele serve de alimento para o zooplâncton. Quem é zooplâncton? Esse aqui e esse aqui. Só que eu tenho aqui um copépodo, tá? É um indivíduo como se fosse uma larva, tá, pessoal? E aqui eu tenho uma larva de camarão, que se alimentam, tanto a larva de camarão quanto esse copépodo aqui, eles se alimentam do fitoplâncton, tá certo? Então veja, a matéria e a energia está partindo do fitoplâncton para o zooplâncton, olha aqui, ó, do fitoplâncton para o zooplâncton. Vamos seguir essa cadeia aqui, ó.
Esse zooplâncton serve de alimento para esse peixe-pedra, que serve de alimento para esta meninazinha aqui, né? Que é um ser humano. Mas eu posso também seguir nesse sentido, ó. Esse zooplâncton que serve de alimento para este peixe-pedra, que serve de alimento para esses indivíduos decompositores, que são bactérias e fungos. Então veja que eu tenho aqui várias cadeias alimentares. Ó, eu tenho essa cadeia alimentar, eu tenho essa outra aqui, esta outra aqui, tá? Olha aqui, vários caminhos pelos quais a gente pode seguir. Isso forma um intricado que nós chamamos de teia alimentar, tá certo? E aí o que é que ele está pedindo? Esquematize uma cadeia alimentar que representa 4 níveis tróficos. Então eu pego aqui a nossa cadeia alimentar e vou utilizar, desculpa, nossa teia alimentar, tá? A gente vai pegar essa teia alimentar e vai destacar uma dessas cadeias alimentares que tenha 4 níveis tróficos. Então eu, por exemplo, esquematizei aqui, ó, nossa cadeia alimentar, a nossa teia alimentar completa e destaquei uma. Eu posso destacar essa primeira aqui, que tem também, ó, aqui, ó, primeiro nível trófico formado pelo fitoplâncton, o segundo nível trófico formado pelo zooplâncton, o terceiro nível trófico formado pelo peixe-pedra e o quarto nível trófico formado aqui pelo ser humano. Mas aqui, ó, eu esquematizei essa cadeia, mas você, por exemplo, na hora de fazer a prova, você pode esquematizar outra cadeia que faz parte dessa teia alimentar. Por exemplo, você poderia utilizar essa parte aqui, só esse trechinho da nossa teia alimentar. O primeiro nível trófico, representado aqui pelo fitoplâncton, tá? O segundo nível trófico, representado pelo zooplâncton. O terceiro nível trófico pelo siri. E o quarto aqui, nível trófico, vai ser representado pela garça. Você não necessariamente você vai desenhar, pessoal. Você pode colocar o nome do indivíduo e a seta, partindo do indivíduo para o outro, tá certo? Na hora de fazer a prova, você não vai perder tempo desenhando, ok? Vamos aqui para a letra B. Olha, essa questão é do Pais Uema, tá? Da segunda aplicação, segunda etapa. Olha o que ela diz. Diga qual dos componentes bióticos é responsável pela ciclagem dos nutrientes. Justifica sua função para o ecossistema. Pessoal, vamos olhar para a nossa teia alimentar. Vocês vão perceber que existe um grupo de indivíduos que, para ele, aponta setas de todos os indivíduos. Por exemplo, quem é? Bactérias e fungos. Eu tenho aqui, ó, apontando seta para ele do peixe, o peixe para ele, do ser humano para ele, desse zooplâncton aqui para ele aqui, ó, do fitoplâncton para eles aqui, deste zooplâncton para esses decompositores, do siri e da garça. Todos apontam para eles. Isso aqui significa que os decompositores, eles decompõem o corpo de todos os indivíduos que fazem parte das cadeias e das teias alimentares, tá? E qual seria, ele está perguntando aqui, diga qual dos componentes bióticos é responsável pela ciclagem dos nutrientes. Eu acabei de mencionar para vocês, são os decompositores, tá? Ó, o que os decompositores fazem, pessoal? Prestem bastante atenção. Os decompositores, eles atuam de maneira meio que inversa do que os vegetais, os autótrofos fazem. Por exemplo, os produtores, eles produzem matéria orgânica. Então, por exemplo, quando uma planta ou uma alga, né, ou um fitoplâncton, ele faz fotossíntese, ele produz ali, pessoal, vai produzir carboidrato, matéria orgânica. Então, a fotossíntese é a absorção da luz, e nessa absorção da luz, o que o indivíduo produtor vai fazer? Ele absorve gás carbônico. E ele absorve esse gás carbônico que vai servir como matéria-prima para ele produzir a substância orgânica. Essa substância orgânica aqui, pessoal, ela vai servir de alimento para o produtor? Vai sim. Mas nem toda a matéria orgânica que ele vai produzir, ele consome. Então fica armazenado no corpo dele, do indivíduo produtor, que quando ele servir de alimento para o consumidor, ele vai transmitir essa matéria orgânica. E um dos consumidores que a gente pode mencionar são os decompositores, né? Os fungos, as bactérias. Então, elas consomem essa matéria orgânica que faz parte do corpo aqui dos produtores. E o que eles fazem? Essa matéria orgânica, ela vai ser
a palavra decomposição quer dizer desmontar. Ela consegue desmontar, quebrar a matéria orgânica em pedaços menores, uma matéria inorgânica. Então, ela produz essa matéria inorgânica e ela devolve essa matéria inorgânica para o ambiente, que vai ser utilizada novamente pelos indivíduos produtores. Então, existe ali, ó, uma reciclagem constante da matéria inorgânica. Os produtores precisam de matéria inorgânica para produzir o quê? A matéria orgânica. E os decompositores, eles precisam da matéria orgânica, que quando ele quebra essa matéria orgânica, eles produzem a inorgânica, tá certo? E isso acontece não apenas entre os produtores e os decompositores, mas quando os decompositores quebram a matéria orgânica de outros indivíduos que são consumidores, faz a mesma coisa. Por exemplo, quando eu morrer, lá no meu túmulo, o que vai acontecer? Os decompositores, eles vão degradar a minha matéria orgânica. O meu organismo vai ser destruído e eu vou ser devolvido para o solo na forma de matéria inorgânica. E aí vai servir de adubo para as plantinhas, né, pessoal? Olha que coisa legal. Olha só, pessoal, essa próxima questão, a questão do Enem 2011, veja o que ela diz. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética da cadeia alimentar. Olha aqui, o cara está caçando um leão, o tigre dente de sapo, sei lá, tá caçando esse felino aí, e um felino ao mesmo tempo está caçando ele. Olha só, quem será que vai comer quem? E veja que lá em cima tem um abutre, né, que está doido para comer, o primeiro que morrer. O que ele está pedindo? Suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigres e abutres ocuparão, respectivamente, quais níveis tróficos? Então, vamos lá. O cara comeu de frutas e vegetais. Se ele comeu frutas e vegetais, ele é consumidor primário. E se esse animal aqui comer esse rapazinho aqui, ele, por comer o consumidor primário, ele se torna consumidor secundário. E quando ele morrer, ele vai servir de alimento para o abutre. Se o abutre se alimentar de um consumidor secundário, ele vai se tornar um consumidor terciário. Então vai ser a letra C. O tigre é consumidor secundário e o abutre vai ser consumidor terciário. Então espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação no nosso preparatório do PAIS UEMA e também do Enem. Então vamos lá, começar mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que esta aula o foco será PAIS UEMA. Teremos outras aulas onde o foco será o Enem. Então, muita atenção que hoje o foco será para o vestibular da UEMA. Então vamos lá começar. A estrutura de um texto dissertativo. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Então, muita atenção, turma. Olha só, esse é o tipo de texto que será cobrado para vocês, o dissertativo argumentativo. Ou seja, dissertar é defender uma ideia. E como o próprio nome diz, argumentativo, através de argumentos, né? Algo que é interessante a gente ressaltar aqui quando ele fala opinativo. Quando ele fala opinativo, turma, significa que vocês precisam defender um ponto de vista. Não é para dar a sua opinião, não é para colocar ideias pessoais. Eu acho, eu penso, eu fiz, eu sugiro. Então, a gente não vai escrever na primeira pessoa. Então, quando ele fala argumentativo e opinativo, significa que você vai defender uma ideia através de uma tese. E claro, né, sempre diante de um assunto ou do tema que é colocado pela banca, e também precisa ter uma lógica, precisa ser
coerente e também coeso, né? Precisa ter sentido e precisa estar interligado, né? De acordo com todos os recursos linguísticos que vocês vão estudando ao longo do tempo. E qual é a estrutura de um texto dissertativo? Vamos lá relembrar? Com certeza vocês já estudaram esse conteúdo, mas nós precisamos relembrar e principalmente colocar em prática, turma. Nada de ficar estudando apenas a teoria. É necessário que vocês coloquem em prática. Então, a base de um bom texto é a organização. Não existe bom texto sem organização. Ela é essencial para que você tenha sucesso no seu texto dissertativo. Na verdade, ela é fundamental para qualquer tipo de texto. Existem 3 tipos de textos dissertativos: o subjetivo, o expositivo e o argumentativo. Então, vocês já sabem qual é que vocês vão utilizar, não é mesmo? Qual desses 3 vocês vão utilizar? O argumentativo, tá certo? Então, só voltando aqui na parte da organização. É necessário que vocês façam um planejamento para a escrita do texto de vocês. Vocês não podem escrever de forma aleatória. É necessário saber quais são as características de um texto dissertativo, o que eu devo colocar na introdução, o que eu devo colocar no desenvolvimento e o que eu devo colocar na conclusão. Para isso é necessário que eu faça um esboço, que eu faça um planejamento e aí sim organize as minhas ideias e escreva o meu texto. Então, a organização é a base do texto, né? É que vai deixar o seu texto coerente e o seu texto coeso, certo? Então, nada de ficar apenas na teoria. Vamos começar a praticar, né? Pega um tema, lê bastante sobre o tema, busca outras redações sobre aquele tema para que sirva de referência, autores que debatem aquele tema e aí sim você vai começar a redigir o seu texto dissertativo, argumentativo. Continuando aqui com a estrutura do texto dissertativo. É importante que você não confunda aqueles 3 tipos que nós falamos, né? O subjetivo, o expositivo e o argumentativo. O primeiro tipo, a dissertação subjetiva, é um texto em que você vai expressar somente a sua opinião, em primeira pessoa, né? E não é isso que os exames querem. Não é isso. Não é algo subjetivo, cheio de sentimentalismo, colocado ali na primeira pessoa. Não é isso que a banca espera. O segundo tipo, a dissertação expositiva, é um texto em que os dados são apresentados apenas de forma expositiva. Você está apenas ali colocando os dados. E esse é o erro de muitos candidatos. Apenas falar sobre o tema de uma forma muito geral, de uma forma muito ampla, e aí ele não defende um ponto de vista, ele sai apenas conceituando, dando conceitos, né? Apenas expondo o tema. Não existe uma opinião explícita, por exemplo, uma notícia de jornal. Uma notícia de jornal é uma dissertação o quê? É uma dissertação expositiva. Ela apenas expõe aquele tema, aquele conteúdo que está sendo abordado. Algumas pessoas confundem a dissertação expositiva com a argumentativa, mas veremos que não é a mesma coisa, são completamente diferentes. A dissertação argumentativa é aquela que, por meio dos argumentos que você vai apresentar, você discute uma ideia. E é esse tipo que os exames mais cobram, né? Então, tanto da UEMA quanto o Enem vão cobrar a dissertação argumentativa. O próprio nome está dizendo, terá que ser através de argumentos, né? Você vai defender uma tese através de argumentos. Você vai defender o seu ponto de vista através de argumentos convincentes, tá? Argumentos lógicos e argumentos reais. Não vale aí ficar inventando argumentos e dados estatísticos que você mesmo criou, que tirou lá da sua cabeça. Não. Nós precisamos ter respaldo de pesquisas, precisamos ter leitura. Esses dados, eles precisam ser dados reais. Continuando aqui com o texto dissertativo argumentativo. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo da sua tese, ou seja, a sua ideia central, a partir de coerente argumentação, exemplos e fatos. A dissertação argumentativa deve ter no mínimo 3 partes, na verdade ela possui 3 partes, né? Ela necessariamente tem que ter as 3 partes. Quais seriam essas partes? A introdução, o desenvolvimento e a
conclusão. É importante que essas três partes elas estejam claramente divididas em pelo menos 3 parágrafos, né? A gente sabe que a gente faz geralmente um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos ou 3, né, para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. É importante que esses parágrafos estejam bem delimitados. É importante que saibamos separar o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução, né? Como é que é essa introdução lá na redação PAIS-UEMA. Lembrando que o foco desta aula é PAIS-UEMA. Na introdução, o autor, ou seja, você, vai chamar a atenção do leitor, ou seja, os corretores da prova, para o assunto que está sendo abordado, o assunto que foi colocado pela banca examinadora. É na introdução que a linha de argumentação que você está propondo é apresentada. Logo na introdução, você vai apresentar o tema e já vai também colocando ali qual é o seu ponto de vista em relação àquele tema que está sendo abordado. A introdução deve ser apresentada em 1 parágrafo. Você precisa ser sucinto e direto. Até existem pessoas que fazem a introdução em 2 parágrafos, não é muito comum. O mais recomendado mesmo é que a introdução ela fique em um único parágrafo. Afinal, a gente está apenas apresentando o tema e colocando logo em seguida a nossa tese, o nosso ponto de vista, o que nós iremos defender ao longo do texto. Então, nós precisamos ser sucintos, precisamos limitar, né, a cada parte do texto. Então, certamente 1 parágrafo é o ideal para fazer a introdução da sua redação. E que tipos de informações você pode colocar na introdução? Vamos ver algumas? De que forma você pode começar o seu texto? Você pode fazer uma apresentação geral, né, daquele tema que está sendo proposto, fazer ali uma conceituação, uma apresentação, uma análise ampla e geral do tema. Você pode fazer citações de filósofos, sociólogos, autores famosos, né, filmes, séries que você acompanha, que você assiste. Você pode começar a sua redação através de comparações entre países, entre sociedades, entre povos, né? São diversas as comparações de acordo com o tema que está sendo abordado. A gente pode fazer uma contextualização filosófica e histórica. A conceituação histórica ela é muito utilizada, essa contextualização, né? Tudo que acontece na sociedade contemporânea, esses mesmos aspectos em outras décadas, né, ou em outros séculos, é bem importante também essa contextualização histórica. E informações que podem ser desenvolvidas lá no parágrafo do desenvolvimento, também questionamentos ou refutações em relação ao tema. Lembrando que se você faz um questionamento lá na introdução, esse questionamento ele deve ser respondido ao longo do texto e fazendo o fechamento lá na conclusão. E o desenvolvimento. Na dissertação argumentativa, você deverá tentar persuadir, convencer o leitor de forma explícita, expondo e explicando os seus argumentos no desenvolvimento. É nesta parte que você desenvolverá todo o assunto, né, todo o tema que está sendo tratado, seja por meio de uma argumentação por citação, por comprovação ou por um raciocínio lógico. Aqui você vai tomar sua posição a respeito do que está sendo debatido. Lembre-se, nunca em primeira pessoa. Eu vi, eu penso, eu acho, eu faço dessa forma. Não utilize a primeira pessoa, tá? Você vai argumentar e você precisa ter argumentos convincentes, né? Precisa ter dados, precisa ter exemplos, né? Que sejam concretos para que você possa realmente persuadir o leitor. O conteúdo do desenvolvimento tem várias formas de ser organizado. Isso vai variar conforme as propostas do texto e das informações que você tem ao seu dispor. Não se esqueça de que o desenvolvimento precisa ter no mínimo 1 parágrafo. Como eu falei agora há pouco, o ideal é que ele tenha 2. Algumas pessoas até colocam 3. Cuidado, o texto de vocês pode acabar ficando longo, ficando prolixo, repetitivo, e aí pode dar também
mais problema em relação à concordância nominal, à concordância verbal. Então, o ideal é que vocês façam 2 parágrafos de desenvolvimento. Em geral, cada parágrafo vai abordar, né, vai tratar de um tema diferente, né? Geralmente eu trago o argumento 1 e o argumento 2, né? E deixo ali bem amarradinho e vou falando dele de forma bem convincente. Não vale apenas jogar o argumento, né? Você tem que trabalhar em cima desse argumento, você tem que desenvolver esse argumento que você colocou. O que pode conter no desenvolvimento? Argumentos para convencer o leitor, para persuadir o leitor. Dados estatísticos, lembrando que esses dados eles precisam ser reais, fatos e repertórios que possam comprovar, que possam defender a sua tese. E a conclusão, o próprio nome está dizendo, né? Já no caso da conclusão. A conclusão é o fechamento do seu texto argumentativo, ou seja, é preciso concluir o texto, né? Isso é outro erro que muitos candidatos recaem, né? Você fala sobre todo o tema, mas no final não existe uma reflexão, não existe uma proposta, não existe um fechamento. Ou ainda, lá na conclusão, o candidato vai buscar um argumento que sequer foi citado ao longo do texto. Então, muito cuidado com essa parte da conclusão. Tenha em mente que a conclusão não é hora de trazer questionamentos que ainda não tenham aparecido nos parágrafos da argumentação, que eu acabei de falar. Não vamos trazer informações novas para a conclusão. A conclusão já é o fechamento, então não posso trazer novas informações e jogar ali na conclusão do nada, sendo que eu não citei esses argumentos, eu não citei nada desse conteúdo lá nos parágrafos anteriores. Então, aqui é a hora do fechamento, é a hora da reflexão, da proposta, da análise. Então, muito cuidado com o que você vai colocar na conclusão, né? Em outras palavras, não é o momento de trazer frases interrogativas e pensamentos que ficarão sem sugestão de resolução. Não é a hora aqui, tá? E qual é a estrutura de um texto dissertativo, né? O que deve aparecer na conclusão? Na conclusão deve aparecer o quê? O fechamento das ideias, a retomada da tese e a solução concreta para o problema, certo? Lembrando, turma, que existe uma diferença aqui entre a redação PAIS-UEMA e a redação do Enem, né? Tem uma pequena diferença. No Enem, eles cobram que obrigatoriamente você tem que propor uma proposta de intervenção, né? Esse é obrigatório. Já no PAIS-UEMA, ele pede apenas que você faça um questionamento, uma reflexão, uma análise sobre o tema que está sendo abordado, tá? Então, fica essa dica. Inclusive, saiu um post bem legal lá na plataforma Gonçalves Dias. Quem ainda não acompanha o nosso Instagram lá da plataforma Gonçalves Dias, segue lá que essas dicas, que são as principais diferenças entre o Enem e o PAIS-UEMA, tá lá para vocês conferirem. Então, não perca esse post que tá bem legal. Continuando aqui com a estrutura. Com base no que foi exposto, é preciso que fique claro para você que um dos pontos mais importantes para a estrutura de um texto dissertativo é saber exatamente o que você vai abordar em cada parágrafo antes de começar o texto. Foi o que nós falamos logo quando iniciamos a aula, a questão da organização, a questão do planejamento, né? Então é necessário que você tenha em mente o que você vai colocar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão e que essas ideias elas estejam interligadas, que elas não fiquem ideias soltas, a introdução não tenha nada relacionado ao desenvolvimento ou os 2 parágrafos anteriores não tenham nada relacionado à conclusão, né? Além disso, tenha sempre em mente que você precisa desenvolver os parágrafos e um número limitado de linhas, seja sucinto na hora de expor as ideias. Afinal, seu texto final deve ser uma redação de, no máximo, 30 linhas, né? Então, seja breve, coerente, coeso e sucinto. E para a gente finalizar, vamos só fazer uma questão, né? Questão de nível de vestibular, que diz assim: não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos seres humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em grau menor. Quais são elas? A inteligência, a ideia de que somos os únicos animais racionais,
tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. E o amor? O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois da sua morte. A consciência e a cultura, vamos ver o que eles falam, né? Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais que sabem quem são e se distinguem dos outros. Ou seja, são conscientes. Em relação à cultura, o primatologista Franz juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e transmiti-los para as gerações seguintes. O que é essa cultura se não isso? Né? Então, é um texto que fala aí e ele vai fazer agora o nosso questionamento em relação ao texto que nós lemos. Né? Então, vamos ver qual é o questionamento dessa questão, né? O que ele pede? Qual é o comando da questão? O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são... Então, ele afirma essa supremacia dos seres humanos em relação aos animais. Mas qual foi a tese que ele desenvolveu? Como foi que ele desenvolveu essa tese? Baseado em quem? Então, vamos ver. Letra A, seria uma definição e uma hierarquia. Letra B, uma exemplificação e comparação. Letra C, causa e logo em seguida a consequência. Letra D, finalidade e os meios. Ou letra E, autoridade e modelo. E aí, qual foi a base da argumentação? Então, tudo isso vocês podem utilizar na redação, na dissertação argumentativa. Você pode fazer uma causa e uma consequência, finalidade e meios. Nesse caso do texto que nós lemos, qual foi a base argumentativa que o autor escolheu? E aí, conseguem? Já identificaram a resposta correta? Vamos ver qual a opção correta? Então, a opção correta é finalidade e meios, né? Essa foi a base da argumentação deste autor para respaldar todos os argumentos que foram citados ao longo do texto. Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula sobre a estrutura do texto dissertativo. Lembrando que no preparatório PAS, UEMA, Enem, nós teremos ainda outros temas. Fiquem atentos, busquem as informações na plataforma Gonçalves Dias, tenham acesso ao material também e acompanhem todas as nossas aulas. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através da plataforma Gonçalves Dias. Um grande abraço e até a próxima!